Muita gente pergunta, Arthur, qual área que eu devo seguir? Qual área que dá mais dinheiro? O que eu faço? Eu estou um pouco perdido aqui no meu momento, na minha carreira, na minha profissão. O que eu faço? Eu digo que tem três coisas que podem te ajudar, três fatores que podem te ajudar nesse caminho de encontrar uma área, tá legal? A terceira delas que eu vou falar é a mais importante, eu vou deixar ela para o final para você poder entender como ela é importante e como que as outras constroem essa ponte até chegar nesse terceiro fator, tá? Primeiro é a sua habilidade, os seus talentos, aquela coisa que só você tem, aquela competência única, aquele diferencial que você tem. Às vezes você fala muito bem, às vezes você explica muito bem, às vezes você é uma pessoa que estuda e quer entregar para o paciente o melhor caminho. Você tem que saber quais são as suas forças, o que você é muito bom e se tornar cada vez melhor naquela habilidade que você tem. Eu gosto de falar, então eu gosto de desenvolver a minha oratória, a minha didática, a minha explicação, cada vez ser mais simples, mais objetivo. Isso é um treino, a gente vai melhorando. Então a gente identifica aquilo que a gente acredita que seja importante, uma habilidade, uma competência, melhora ela, aí a gente fica mais forte naquilo ali e isso vai fazer com que a gente se diferencie dos outros. Então, saiba quais são as suas habilidades. Ah, mas eu não sei muito bem. Escuta o que as pessoas costumam falar de você. Poxa, você é muito atencioso. Poxa, você me atende com muita qualidade. Poxa, você explica muito bem para mim os exercícios. Você diz o porquê de eu estar sentindo isso ou daquilo. Presta atenção nessas coisas que as pessoas estão te falando, principalmente seus pacientes, e melhora ainda mais isso daí para te diferenciar dos outros, tá? O segundo é óbvio, mas é a paixão. É você acreditar e gostar daquilo que você faz. Se você escolher uma área por motivos X, você tem que saber sempre que no mínimo você tem que gostar muito daquilo, porque senão vai ficar anos fazendo aquilo, todo dia atendendo horas pacientes com aquele tipo de problema, se você não gosta do que você está fazendo. Senão você vai transparecer que você não está conectado com aquilo, as pessoas sentem isso, elas percebem, e aí seus resultados não vão ser tão bons, você vai se frustrar ainda mais, vai ficar triste, poxa, não estou conseguindo alcançar o que eu gostaria com a minha idade, ou, de novo, aquele erro de se comparar com os outros, lembra de se comparar só com você mesmo, então assim, aquilo que desperta tanto desejo e paixão que faria você trabalhar até se fosse de graça. Lógico, a ideia não é trabalhar de graça, mas aí você gosta tanto e acredita tanto naquilo que você faria até de graça se fosse o caso, tá? E agora, o terceiro fator que eu considero um dos mais importantes. Esses dois que eu acabei de falar, da habilidade única e da paixão, são os pilares. Mas de nada adianta se você não tem procura por aquilo que você está oferecendo. Você tem que divulgar o seu serviço e ter pacientes para atender em um volume interessante. Você precisa ter mais pacientes para poder ganhar mais, viver da profissão e se tornar uma autoridade, mas você não pode ser autoridade numa área onde não tem pacientes ou tem pouquíssimos. Pega aquela área que você gosta, que você tem habilidade e que tenha uma procura de pacientes. Arthur, que áreas são essas? Eu já gravei um vídeo sobre isso e, se for o caso, eu faço uma parte 2 dele, que estão sempre surgindo outras áreas que estão mais em evidência, mas independentemente disso, já teve, por exemplo, teve uma época era o RPG, o Pilates ficou em alta, aí agora o Pilates está mais segmentado em nichos, Pilates para mulheres, Pilates para idosos. Então, essas são algumas dicas de para onde que o mercado está indo, mas lembra, não adianta só escolher o mercado pelo dinheiro, você tem que ter uma habilidade naquilo, você tem que ter as competências técnicas também, uma formação naquilo, né, que você está se propondo, não adianta você querer dar pilates sem ter uma certificação, por exemplo, certo? Ou acupuntura, seja qual for, tem que ter uma paixão, tem que gostar de fazer aquilo e, claro, tem que se preocupar sim com o dinheiro, você tem que se preocupar sim com o aspecto financeiro, receber por aquilo que você está fazendo. Claro, alguns pacientes a gente entende a situação deles, fica com pena e tal, mas você precisa também pagar suas contas, você precisa ter a sua independência financeira. Então, você merece ser remunerado por aquilo que você proporciona, né? Pela ajuda que você está oferecendo. Então, no mercado vão ter áreas que têm mais procura, sim. Então, acha uma área ou um subnicho, que eu comentei, por exemplo, do Pilates, Pilates para mulheres, Pilates para idosos, né? Enfim, onde você consegue ser a pessoa número 1, você consegue se destacar e ser a principal referência, a principal autoridade nessa área, para você poder receber indicações, para você se posicionar aqui no Instagram, no YouTube, enfim, e ser encontrado pelos pacientes. E aí você consegue ter mais pacientes e viver da profissão, tá legal? Então esses são os 3 pilares. Um dos que tem que ter um peso maior, mas não é o único, é a questão da demanda, quantas pessoas procuram pelo seu atendimento. É importante, que o aspecto financeiro é importante sim, mas tem que ter as duas bases, que são a paixão e a habilidade por aquilo. Não adianta só você ter a paixão e uma área que dá dinheiro, mas você não tem habilidade e por aí vai. Você entendeu? Você precisa sempre dos 3, tá? Ter a habilidade necessária, ter a paixão por aquilo, porque se você tiver só habilidade e tiver
ao aspecto financeiro e não gostar, daqui a pouco você vai desistir ou não vai oferecer o melhor atendimento possível. Então, lembra, paixão, habilidade e demanda, ou seja, precisa ter procura por aquilo que você está oferecendo. Tá legal? Conte comigo, um abraço e até o próximo vídeo.